Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e no vídeo de hoje nós vamos trazer um compilado de questões que já trabalhamos nas nossas aulas de resolução de questões por banca, trabalhando o tópico Pedagogia do Esporte e como esse tópico vem sendo cobrado nos concursos de educação física das diversas bancas do país. Antes de iniciar a aula, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho, e deixa nos comentários qual tema ou qual banca você gostaria de ver em nossas aulas. Se tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo, que você encontra informações tanto sobre os nossos cursos, como também dos nossos e-books. Então, sem mais delongas, bom vídeo e bons estudos. Ao chegar na aula, o professor reúne os alunos e fala sobre uma nova modalidade esportiva que os alunos jogarão na aula. Ele separa as equipes, explica as regras, as posições e pede para iniciarem o jogo. Durante o jogo, o professor orienta o grupo sem que o jogo fosse interrompido, anota as dificuldades individuais dos alunos para a execução dos movimentos e interpretação das regras. Nesta aula, pode-se afirmar que o professor utilizou o método, e aí a gente tem principalmente dois métodos em que a gente pode destacar a partir desse exemplo, né? O método global, que é o que o enunciado traz, né? O professor colocou os alunos para jogarem, para experimentarem de fato a modalidade, o jogo, e a partir disso vai trazendo algumas correções, vai trazendo alguns destaques, algumas observações. E por outro lado, nós temos também a possibilidade do método parcial, né? Em que o professor vai ensinar a modalidade por partes, né? Vai separar essa modalidade por partes, vai ensinar fundamento por fundamento, regra por regra, para depois chegar ao jogo de fato. Então, nesse caso, como o professor já começou pelo jogo, pela vivência do todo, né? A vivência da prática como um todo, nós estamos falando do método global de ensino. Nesse caso, então, quarta questão, alternativa A é a correta. Quinta questão, de acordo com Garganta, além dos estilos de ensino no campo da educação física e do ensino esportivo, nota-se uma outra divisão, os métodos de ensino. O ensino do movimento a partir da sua integralidade, o ensino de um gesto técnico parte por parte, ou ainda o ensino que utiliza das duas formas, podem ser encontrados dentro desses métodos. A respeito dos métodos de ensino em educação física, é correto afirmar que, e aí aqui a gente está falando dos métodos de ensino, né, principalmente na pedagogia do esporte, onde a gente vai ter esses três principais métodos. O método que a gente chama de global, onde a gente parte do todo para as partes, né? Então, por exemplo, se eu quero ensinar o futebol, eu vou primeiro ensinar o jogo como um todo, né? Quais são as regras ali, colocar a criança para jogar o futebol, e a partir do jogo eu vou ensinando cada fundamento, né? Vou ensinando o passe, vou ensinando o chute e assim por diante. O segundo método é o método analítico, em que a gente ensina parte por parte até chegar ao todo. Então, por exemplo, na natação, se eu tenho um ensino analítico, eu vou primeiro ensinar a adaptação ao meio líquido, a respiração, a braçada, a pernada, para depois juntar tudo isso e o aluno realmente conseguir nadar. Então, esse é o segundo método, que a gente chama de método analítico, e temos também o método misto, que vai ser a junção aí do método global com o método analítico. Dito isso, vamos para as alternativas. Item A. O método ginástico é o estilo de ensino que engloba o ensino do todo pelo todo, e aí, na verdade, não é método ginástico, sim o método global. Item B. O método global se dá no ensino das partes para que a aprendizagem motora aconteça, e aí é falso, né? O método global parte do todo para as partes, e não das partes para o todo. Item C, o método parcial consiste em ensinar um movimento por partes para depois uni-las, e aí é verdadeiro, né? O método parcial é o sinônimo, aí é a mesma coisa do método que a gente chama de analítico. Então, nesse caso, o item C já é o correto, e o item D, o método misto, se dá no ensino do movimento realizado apenas no contexto do jogo, pelo jogo, e aí na verdade é falso, né? No método misto a gente utiliza características dos dois ensinos, tanto do método global como do método parcial ou analítico. Então, nesse caso, realmente, quinta questão,
Item C é o correto. Segunda questão, o princípio metodológico que se caracteriza por organizar o ensino de um determinado jogo esportivo a partir dos elementos técnicos e táticos que o constituem, articulando-os à medida que eles vão sendo aprendidos e o programa vai sendo desenvolvido até reuni-los na dinâmica do jogo propriamente dito, e aí a gente tem uma típica questão sobre pedagogia do esporte, né, sobre os métodos de ensino do esporte. E aí quando a gente fala desses métodos, a gente vai ter duas principais correntes, duas principais linhas de pensamento a respeito do ensino do esporte. A gente vai ter uma metodologia, um método global ou global funcional, que a gente vai trabalhar o esporte do todo para as partes, então a gente já vai ensinar o indivíduo a praticar aquele esporte, a aprender aquele esporte a partir do jogo, né? Então a gente vai passar do jogo para os fundamentos, as regras propriamente ditas. Ele já vai aprender jogando, ele vai aprender do todo para as partes. E a outra corrente, o outro método de ensino é o método analítico ou analítico sintético, que na direção contrária do global funcional, a gente vai das partes para o todo. Então a gente vai ensinar fundamento por fundamento, elementos táticos, regras, até que reunindo tudo, o indivíduo consiga praticar o esporte, praticar o jogo por completo. Então no método global funcional, a gente passa do todo para as partes, do jogo para os fundamentos, enquanto que no método analítico sintético, a gente passa da parte para o todo, dos fundamentos, das regras, dos elementos técnicos e táticos para o jogo propriamente dito. Então, nesse caso, como a gente vai ter o ensino de um determinado jogo esportivo a partir dos elementos técnicos e táticos, articulando as medidas que eles vão sendo aprendidos e o programa vai sendo desenvolvido até reuni-los na dinâmica do jogo propriamente dito. Então, a gente vai ensinar os elementos técnicos e táticos por partes até reuni-los na dinâmica do jogo por completo, o jogo propriamente dito. Então, nesse caso, nós vamos estar falando do método da corrente de pensamento do ensino de esportes, que é o método analítico sintético. Segunda questão, então, alternativa B é a correta. Nona questão, na turma de sexto ano do ensino fundamental, após as aulas iniciais de basquetebol com passes, dribles e arremesso parado, o professor inicia o ensino da bandeja na sequência que se segue. Primeiro passo com o pé esquerdo para impulsão para destros, salto e arremesso. Segundo passo com o pé direito, depois o esquerdo para impulsão, destro, salto e arremesso. Terceiro, passo com o pé esquerdo, drible, quicar uma vez a bola no chão. Dois passos, direito e esquerdo, impulsão e arremesso. Quarto, aumentar a distância gradativamente da cesta para que o aluno venha driblando até finalizar com os dois passos. E aí cada exercício da sequência é repetido várias vezes e após esse processo são realizados exercícios com variações e conjugação dos fundamentos já aprendidos. O método de aprendizagem desenvolvido pelo professor refere-se ao princípio metodológico de ensino esportivo denominado, e aí aqui a gente tem uma típica questão sobre a pedagogia do esporte, né? Os métodos de ensino esportivo. Nesse caso, como ele tem uma sequência definida, ensinando passo a passo, né? Então a gente vai primeiro trabalhar o passo com o pé esquerdo, o salto e o arremesso, depois o passo com o direito, depois o esquerdo, saltar e arremessar, depois driblar uma vez, depois ir aumentando a distância para que o aluno venha driblando a bola e finalize com os dois passos, né? Então a gente tem uma sequência definida e bem dividida, né? Trabalhando parte a parte, a gente tem o que a gente chama na pedagogia do esporte do método analítico sintético. A gente ensina das partes até chegar ao todo. Então o aluno vai aprender passo a passo até que ele consiga juntar tudo e realizar, no caso aqui, a bandeja. Outro tipo de ensino, né, outro método de ensino seria o método global, em que a gente ensina do todo para as partes. Então a gente poderia, por exemplo, a partir do jogo do basquete, ir ensinando e ir trabalhando ali a bandeja, como que ele vai fazer durante o jogo. Porém, nesse caso em que ele ensina parte a parte, passo a passo, até chegar no todo, a gente tem o método analítico sintético.
Nona questão, então, vai ser o item A, o correto. Terceira questão, considerando-se o ensino do conteúdo esporte, pautado pelos modelos tradicionais, com ênfase no princípio analítico-sintético, é correto afirmar que as abordagens analíticas no ensino de esportes, e aí ele traz algumas afirmativas, né? Relembrando rapidamente aqui, quando a gente fala em pedagogia do esporte, a gente destaca duas principais concepções, duas principais linhas de pensamento e linha de ensino propriamente dito, né? A gente vai ter uma pedagogia chamada de global ou funcional e também uma concepção chamada de analítica ou sintética, né? Analítica sintética. Na perspectiva mais global ou funcional, a gente trabalha a ideia do todo para as partes. Então, pensando no esporte, a gente vai trabalhar o jogo propriamente dito, né? O ensino do esporte pelo jogo até que a gente chegue nos fundamentos, né? Então é vivenciando o jogo que a gente vai aprendendo os fundamentos, as regras e vai evoluindo aí no aprendizado desse jogo. Já na perspectiva analítica, a gente parte das partes para o todo. Então a gente vai aprendendo fundamento por fundamento, regra por regra, até chegar no jogo ao fim do processo, né? Então, numa concepção global, a gente parte do todo para as partes, do jogo para os fundamentos, para as especificidades, enquanto que na perspectiva analítica, a gente parte das partes para o todo. A gente trabalha os fundamentos para só depois trabalhar o jogo. Dito isso, nessa questão nós vamos trabalhar aí essa concepção mais analítica do ensino dos esportes. Primeiro, priorizam o desenvolvimento de gestos técnicos, perfeito, nessa perspectiva analítica, então a gente vai focar principalmente no gesto técnico, no fundamento do esporte, né? A gente vai aprender primeiro ele para depois partir para a vivência do jogo propriamente dito. Então, afirmativa 1 verdadeira. Segundo, cumprem os pressupostos de representatividade do jogo, e aí já é falso, né? Na perspectiva analítica, a gente vai focar muito mais nesse ensino mais fragmentado, nesse ensino por partes, não levando muito em consideração essa representatividade do jogo, essas possibilidades que o jogo traz nessa perspectiva de ensino. Então, na abordagem, na concepção analítica, vai ser muito mais fragmentada, vai ser muito mais focada nos fundamentos de forma separada. Então, segundo tópico, falso. E terceiro, estimulam os processos cognitivos que subsidiam a tomada de decisão, e aí é falso, né? Isso seria mais uma característica da concepção global, já que a gente vivenciando o jogo, a gente consegue estimular mais essas tomadas de decisão, consegue estimular mais a criatividade durante o jogo. Então, por isso, item 3 também é falso. Nesse caso, verdadeiro, falso e falso. Alternativa A é a correta da terceira questão. O professor Luiz está organizando-se para dar uma aula de basquetebol para uma turma de crianças do 4º ano do ensino fundamental, anos iniciais de ambos os sexos e ainda não iniciadas na prática desse esporte. O material que o professor tem à sua disposição é considerado satisfatório e o número de alunos é em torno de 20. Tendo em vista essas condições, o procedimento metodológico mais adequado, tendo em vista uma aula desenvolvida sobre a premissa da concepção global funcional de ensino, assinale a alternativa correta. E aí, nesse caso, a gente vai trabalhar dois aspectos da pedagogia do esporte, que vai ser exatamente esse método de ensino, essa concepção de ensino, onde a gente vai ter dois destaques, né? O ensino, a concepção global, funcional e a concepção analítica. No caso da concepção desse método mais global ou funcional, a gente vai ter um trabalho a partir do todo para as partes. Então, normalmente a gente vai trabalhar a partir do jogo as características do esporte, né? As regras do esporte, os fundamentos do esporte, porém, começando do todo. A partir do jogo, de fato, é que a gente vai trabalhando essas especificidades do esporte, tanto regras como também fundamentos. Já na concepção analítica, a gente parte das partes para o todo. Então a gente começa pelo ensino dos fundamentos de forma separada, né, trabalhando fundamento por fundamento até que a gente chegue no jogo. Então nesse caso aqui, como é o basquetebol,
no ensino global, a gente começaria a partir de fato do jogo do basquete, e a partir desse jogo a gente vai trabalhando os fundamentos do basquete, o arremesso, o passe e assim por diante, as regras do basquete propriamente ditas. E quando a gente fala da concepção analítica, né, do método analítico, a gente partiria, por exemplo, do drible do basquetebol, do arremesso, do passe, até que juntando todos esses fundamentos a gente conseguisse realizar de fato o jogo. Então, quando a gente fala da concepção global funcional, a gente vai partir do todo para as partes. Dito isso, a partir das alternativas que a gente tem, né? A gente tem na alternativa A, separar os alunos por altura, sexo e idade. Não é característica de fato do ensino global funcional fazer essa separação, né? Não é a sua característica principal. No ensino global, a gente vai ter como característica principal partir do todo para as partes. No item B, a gente fala em adaptar as regras do basquetebol às características dos alunos, promovendo a aula por meio do jogo. E aí, perfeito, né? Como a gente tem o ensino do todo para as partes, como no quarto ano do ensino fundamental, a gente vai adaptar ali as regras do basquetebol para as características desses alunos, né? São alunos que nunca vivenciaram o basquete, são alunos do quarto ano do ensino fundamental, então a gente vai adaptar as regras, né? O professor Luiz aí no caso vai adaptar as regras a partir dessas características desses alunos e vai promover o ensino do basquete a partir do jogo, né? A gente vai trabalhar do todo para as partes. Item B já é o correto. E aí eu queria destacar também o item C, que ele fala estruturar as atividades por meio dos fundamentos do basquetebol, que aí sim seria uma concepção mais analítica, né? A gente trabalharia os fundamentos de forma isolada para que depois disso, a partir do momento que a gente já aprende os fundamentos, a gente passasse para o todo, né? Para o jogo propriamente dito. Então, primeira questão, falando da concepção global funcional, a gente partiria do todo para as partes, ou seja, do jogo para os fundamentos, para as regras, né? Então, primeira questão, de fato, o item B é o correto. Espero que tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, pelo nosso e-mail, contato@concursocdfísica.com, ou pelo nosso Instagram, @concursocdfísica. Lembrando, dá uma conferida nos nossos materiais, tanto e-books como o curso online que está no link da descrição desse vídeo, que com certeza podem te ajudar na sua preparação para concursos. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.